Quando ele escolheu viver longe do pai, deixou de ser filho, ele perdeu a autoridade de filho. Eu entendo que quando nós construímos um prédio, um edifício, quanto maior ele for, ou houver planejamento para ele ser, maior tem que ser a base. A base de um prédio de 70 andares não é a mesma base de um prédio de 2 andares. E como nós vamos construir um grande prédio, porque a estrutura da palavra de Deus não tem limite para crescer, não tem limite para aprendermos as coisas espirituais, não tem limite para irmos até onde Deus quer que vamos. Então, coisas que parecem simples, mas são profundas da palavra de Deus, precisam ser compreendidos com profundidade por nós, tesouros escondidos. Hoje à tarde eu tive um podcast com o Tiago Brunet, daqui a pouco vai estar no ar. Às 20 horas esse podcast vai estar disponível, estará sendo liberado, vocês são convidados a ouvir. E nesse podcast, num determinado momento, ele pergunta se crente pode ter problemas espirituais. Pode, crente pode ter problemas espirituais. E eu respondo para ele que o fato de haver sido convertido ao Senhor não significa que foi limpo pelo Senhor. A conversão significa ser transportado do império das trevas para o reino da luz. A conversão significa nascer de novo. A pessoa levanta a mão num determinado dia em que ela compreende que há uma necessidade de entrar no reino da luz, entregar a sua vida para Jesus, e nessa hora ela sai do lugar de morte e vai para o lugar de vida. O salário do pecado é morte. E na conversão sai da morte e vive. A parábola do filho pródigo mostra que quando o filho chega, o pai fala: meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas foi preciso que aquele pai fizesse algumas coisas, que se você não se lembra, eu vou lhe lembrar. Trocar as vestes. As vestes estavam sujas quando aquele moço chegou. Aquele moço vinha de uma experiência de fazer tudo errado e estava com as vestes marcadas pelo que ele estava vivendo, cuidando de porcos. É um sentido espiritual, claro. Também o pai precisou fazer a restituição da autoridade ao anel. A Bíblia não fala que quando o filho foi embora, o pai tomou o anel dele, mas a autoridade ele perdeu. Quando ele escolheu viver longe do pai, deixou de ser filho, ele perdeu a autoridade de filho. E o anel é o símbolo da autoridade. O anel significa não só o brasão da família, o nome da família, mas a autoridade espiritual. Quando Pedro e João chegaram na Porta Formosa, logo no princípio da igreja, e tinha um paralítico que estava ali e pedia esmolas, e ele estava há anos e anos e anos, porque desde que nasceu ele era paralítico. A palavra de Pedro e João para ele é: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Essa autoridade de usar o nome de Jesus é só para quem nasceu de novo. Essa autoridade de usar o nome do Senhor é para quem fez uma aliança com Ele. Eu posso usar o nome do meu marido no meu documento, que era Tânia Tereza Medeiros, Marçal Medeiros, e virou Tânia Tereza Medeiros de Carvalho. O nome dele, de Carvalho, pode ser inserido no meu nome pela aliança que fizemos. Senão eu não poderia usar o nome dele. Então, a autoridade ela é devolvida para aquele filho que volta a viver junto do pai. E a sandália é o destino. Sandália significa os pés, para onde vai. Qual é o destino daquele que não tem Jesus? Inferno. O destino daquele que morreu sem Jesus é um lago de fogo e de enxofre. É uma morte eterna. E o destino daquele que tem Jesus é a vida eterna com o Pai. O vencedor lhe dará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Eternamente vai viver com Deus.
Então muda o status de morte desaparece. O status de uma eternidade sem Deus desaparece. O status de não ter autoridade desaparece no momento da conversão. No momento da conversão. Se uma pessoa acaba de se converter e se deparar com um endemoniado ali na esquina, ela tem autoridade para expulsar demônio no minuto seguinte. Hoje nós tivemos uma experiência, nossa querida pastora Kátia atendeu uma pessoa e ela me ligou e disse: a pessoa está com um problema espiritual e agora o que eu faço? Eu falei: vai lá e exerce a autoridade. Vai lá e exerce a autoridade. E essa autoridade pode ser exercida por qualquer filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que já não está mais no império das trevas tem autoridade espiritual. Mas ele já está limpo? Não. Se ele estivesse limpo, Jesus não diria: aquele que está em mim, meu Pai limpa. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e todo ramo que meu Pai limpa para produzir frutos. E fruto de arrependimento, manifestar uma vida de mudança. Então a limpeza, ela é gradativa. E eu disse a você no primeiro dia que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Disse que está escrito, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas. E eu disse a você que aquele homem tinha a glória de Deus. O homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, ele tinha a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tem. Você é destituído de um cargo, você é destituído de um recurso. Você destituir é tirar, é arrancar de você. Então o homem originalmente feito por Deus, ele tinha a imagem e semelhança de Deus, o que significa a natureza de Deus. Ele era um filho semelhante ao Pai. O nosso filho Leonardo tem 5 filhos. Ele tem 2 menininhas, que são as caçulinhas. Você olha para aquelas meninas, você não tem dúvidas que elas são filhos do Léo. E os mais velhos também. Tudo parece que tem a mesma forma, tem o mesmo DNA. A cor de pele, o formato do rosto, a textura do cabelo, imagem e semelhança do Pai. O homem formado lá no Éden era a imagem e semelhança de Deus. Não semelhança física, porque Deus não tem corpo, mas semelhante à natureza de Deus, à bondade de Deus.